Hello babies, vamos dar início a mais uma English Class with Teacher Cecília e essa semana nós vamos aprender um pouquinho sobre o Simple Present Tense. O Simple Present Tense é um dos tempos verbais da língua inglesa. Ele é equivalente ao presente do indicativo na língua portuguesa. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, eu jogo bola muito bem, eu acordo todos os dias às 7 horas da manhã, eu danço, eu canto, eu como. Tudo isso é o presente do indicativo na língua portuguesa. Então, quando a gente vai traduzir essas frases para o inglês, nós utilizamos as regras do Simple Present Tense. Quando usar o Simple Present Tense? Ele é usado para descrever uma ação habitual que ocorre frequentemente. Então, você vai usar para descrever uma rotina. Por exemplo, eu trabalho em matina, tem a ver com o meu dia a dia, com a minha rotina. Eu acordo às 8 horas da manhã. Eu limpo a casa todos os sábados. Entende? Então, todas as vezes que você for descrever uma ação que você faz no seu dia a dia, você vai utilizar o Simple Present. E aí nós temos dois exemplos em inglês. They go to school in the afternoon. Eles vão para a escola às tardes. I always read the newspaper in the morning. Eu sempre leio o jornal pela manhã. Quais são as regras do Simple Present? Nós vamos aprender essa semana apenas a forma afirmativa, ok? Então, a forma afirmativa é só você pegar o verbo, que ele está no infinitivo, e tirar o to. Cécio, o que é isso? O que é esse infinitivo? O infinitivo é o verbo que não está conjugado. Quando eu falo assim, eu comi muito ontem. Qual é o verbo aí? Comi. Comi vem de que verbo? Do verbo comer. Então, comer está no infinitivo. Comi está no infinitivo? Não, porque comi está no passado. Se eu falo assim, eu viajarei amanhã, qual é o verbo? Viajarei. Viajarei vem de que verbo? Viajar. Então, viajar está no infinitivo. Viajarei está no infinitivo? Não, está no futuro, ok? Então, a regra é que a gente pegue e tire esse to e pronto. Então, a gente conjuga só tirando o to. É muito mais fácil do que no português. Porque se você for conjugar um verbo em português, o verbo trabalhar, por exemplo, você vai, eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Olha o tanto de palavra que uma pessoa que não sabe português tem que aprender. Em inglês, não. Você tem que aprender o verbo trabalhar, que é to work, e como você vai conjugar, você vai tirar o to, vai ficar o work. Muito simples, né? E aí, só para dar uma dificultadazinha, mas é bem pouquinho, na terceira pessoa do singular, que são os pronomes he, she e it, que são os pronomes ele e ela, né, tanto para pessoa quanto para objeto, animal, nós precisamos acrescentar o S no verbo. Olha esses exemplos aí, ó. By, então se eu vou usar o pronome he, eu não posso falar he by. Eu vou acrescentar um Szinho e vai ficar he buys. A gente vai ver daqui a pouco como é isso na prática, tá? A gente vai fazer um exercício aqui junto. A exceção é o verbo to have. Esse verbo to have, quando for he, she ou it, quando for aqui, ó, nós vamos utilizar has, ao invés de acrescentar um S aqui e ficar haves, ok? Vamos ver como é que a gente vai fazer isso na prática, tá bom? Olha só, eu tenho aqui algumas frases e a gente precisa completar esses espaços aqui com esses verbos que estão aqui no parênteses. Então, para responder, a gente vai seguir esse passo a passo. Então, na hora de fazer lá a atividade, você vai seguir esse passo a passo que não tem erro. O que está pedindo para fazer primeiro? Retirar o to. Então, eu vou vir aqui e já vou fazer um xizinho aqui no to. Pronto, vou fazer aqui em todos, ó. Vou tirar
Pronto, então a gente já sabe que a gente nunca vai usar esse to aqui dentro do parênteses, não é isso? Pronto. O segundo passo está pedindo para fazer o quê? Escrever o verbo. Então, eu vou pegar aqui e vou escrever o verbo que está aqui no parênteses. Então, vamos começar. Work. Pronto. Escrevi. Vamos fazer isso em todos, né? Para ficar mais fácil. Então, aqui, prefer é o verbo que está no parênteses. Stay, watch e play. Prontinho. Tem mais uma regrinha para fazer aqui, ó. Se for she, he ou it, a gente vai acrescentar s no verbo. Então, agora é hora de analisar essa parte aqui, ó. Se aqui for he, for she ou for it, a gente precisa colocar um szinho nesse verbo. Se não for, não precisa. Então, eu tenho aqui o i. Ó, não é she, he ou it. Então, não mexa. Eu tenho she, então para she eu acrescento o s, então eu vou vir aqui, vou colocar o szinho. They, ó, não é she, he ou it, então eu não mexo. I, she, he ou it, não mexo, tá vendo? He, eu tenho um he aqui, então aqui nesse verbozinho eu vou precisar acrescentar um s. Olha só que simples. Então lembra, ó, retirar o to, a gente vai escrever o verbo aqui e se for she, he ou it, a gente acrescenta o s. Lembrando aqui, ó, que se for he, she ou it e o verbo for have, ao invés da gente fazer, por exemplo, ó, haves, isso tá completamente errado, a gente vai fazer assim, has. Tá ok? Então é isso, meus amores. Vão agora pegar lá o Google Forms, faz algumas anotações no seu caderno, se for necessário, e aí responde a atividade. Se tiver dúvida, manda mensagem para mim, ok? Bye bye, babies. See you next week.